Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo de número 13, versículos 22 ao versos 30. Lucas 22, Lucas 13, versículo 22 ao versículo de número 30. Quero cumprimentar a audiência das rádios, espero que estejamos ao vivo, a audiência dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, e os irmãos que estão aqui presentes, que amam a palavra do Senhor, não tem preguiça, né? Glórias a Deus pela sua vida. São os remanescentes, né? Ai da igreja se não fossem os remanescentes. E o resto? Vamos aí para a palavra. Versos 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, sabe quem é esse dono da casa, né? Por enquanto a porta está aberta. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vos do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis, olha o que eles vão dizer: comíamos e bebíamos na tua presença. Sabe o que quer dizer isso? Está dentro de uma congregação, está dentro de uma igreja, está dando oferta, dando dízimo, fazendo campanha, fazendo corrente, cantando música, tocando instrumento, pregando. Escute, isso é muito sério, irmão. Quem falou isso não foi eu. Te digo que se fosse por mim eu arrancava isso da Bíblia, mas não depende de mim. Então lhe direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Você que gosta de mentira, gosta de mentir, você que apoia a mentira, você que atura a mentira, você que protege a mentira, você que está do lado da mentira, você que a mentira não te faz enjoar. É isso que ele está falando. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão e ser primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui com as minhas carnes trêmulas, porque eu sei que estas palavras não são ditas por um Cristo que está no sepulcro ou preso ou pendurado numa cruz,
são palavras ditas por aquele que é o princípio e o fim, que é o alfa e o ômega, é aquele que João disse lá em Apocalipse, que estive morto, mas estou vivo, e tenho a chave do abismo e do inferno. Meu Deus, usa, Senhor, estes minutos para lançar as sementes boas, que é a Tua palavra, na terra boa, que é o coração daqueles que são eleitos, predestinados para a vida eterna. Meu Deus, que não seja Pedro Inácio, porque Pedro Inácio não tem nada para dizer a esse povo, mas que seja o Teu Espírito a falar a nós. Te agradecemos pela Tua glória em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se você quer aplaudir Jesus Cristo, a glória é para Ele. Igreja do Senhor Jesus Cristo, bendita de Deus, onde Jesus responde a pergunta sobre se são poucos os que se salvam. Aqui no verso 23, alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Então, e respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, isto aqui me transporta o período de Noé. Eu fico imaginando o povo do lado de fora e as águas subindo, e a água subindo, o povo subindo, e a água subindo, e a arca que foi construída para proteger a família de Noé e aqueles que receberiam a pregação de Noé, e eles batendo na porta e ninguém abre a porta. Diz que Jesus está dizendo: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque lá em Mateus 7, 13 e 14, Mateus 7, 13 e 14, depois a gente volta para Lucas 13, ele diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Voltando para Lucas 13, 23, ele disse: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Então, aqui Jesus responde essa pergunta: são poucos que se salvam? A porta fechada e o remorso eterno. Ele disse assim: apartai-vos de mim, está lá no versículo 27, mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Mas essas pessoas estão dizendo para ele, no verso 26, então lhe direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Está dizendo que eram pessoas que estavam diante dos ensinamentos de Jesus. Ele não está falando com pessoas que estavam na macumba, que estavam no budismo, que estavam no catolicismo. Ele está falando com gente que se assentava para ouvi-lo. Então, ele diz: apartai-vos de mim,
Ali haverá pranto, haverá ranger de dentes, quando virdes Abraão no reino de Deus e vos lançados fora. O terrível veredito. Versículo de número 27. Versículo 27. Mas ele lhe dirá: não sei de onde vós sois. Eles estão dizendo assim: nós comíamos contigo, bebíamos na tua presença. Mas ele vai falar assim: não sei, vós todos que praticais, não sei de onde vós sois, eu não sei. Vocês estavam lá, mas não sei quem é vocês. Mas nós estávamos lá, Senhor, nós demos dízimo, participamos de tudo, cantava, até tocava, até pregava, até se envolvia com todas as atividades, era fidelíssimos. Eu não sei. Ele falou: não sei de onde vós sois. A reclamação da intimidade falsa. O versículo 26 diz assim: então direis, comíamos e bebíamos na tua presença. Olha a intimidade falsa. No versículo anterior ele diz: as pessoas argumentam que comeram e beberam com Jesus. Mas ele vai dizer: não sei de onde vocês sois. Vocês estavam lá? Eu não sei quem são vocês. A resposta de Cristo, ele não nega que elas estiveram fisicamente perto, mas negam que as não conheciam intimamente. Não adianta você vir aqui, irmão, bater palma, cantar, buscar uma bênção, a maioria faz, vai nas igrejas, buscar uma cura, buscar uma libertação, buscar uma porta de emprego. Eu não sei que demônio foi esse que ensinou o povo a buscar o que Jesus não falou que daria, não pediu para ninguém buscar. Ele falou: buscai, em primeiro lugar, o meu reino e a sua justiça, porque estas coisas. Mas o que faz o povo? Esse povo aqui comia, bebia na sua presença, mas eu não sei de onde vocês são. Não sei, não conheço vocês. A resposta de Cristo, ele não nega que elas estiveram fisicamente perto. Jesus não está negando que eles estiveram lá, está negando, mas nega que as conheciam intimamente. Ele diz: não sei. 27. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Aí ele diz: apartai-vos de mim. Eu sei que vocês estão aqui, mas não sei quem são vocês. Não sei quem chamou vocês, não sei o que vocês vieram fazer aqui. Essa porta não é para você. Vocês nunca deveriam entrado por essa porta, porque se vocês vivem a busca de coisas, eu não sou a porta para você buscar essas coisas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu sou o caminho do céu, eu sou o caminho da vida eterna. Estava agora à tarde dando uma lida na passagem de Cornélio, lá em Atos dos Apóstolos, que diz que Cornélio era um homem religioso. Não sei se quem já leu sobre o Cornélio, que ele era um homem religioso, um homem que gostava de dar esmola. Alguém leu isso? Diz que não é, Deus já faz um anjo aparecer para Cornélio e faz um mensageiro chegar a Pedro para trazer Pedro para falar com Cornélio. O que significa isto? Que significa que a salvação não é para você ser bonzinho, dar esmola, dar dinheiro para cego, para aleijado, pagar a conta dos outros. A salvação só está em Jesus. Aquele homem, Cornélio, ele era um homem generoso, gostava de ajudar pessoas, mas ele não era salvo, porque a salvação, só em Jesus tem salvação. Não tem salvação na esmola que se dá, não tem salvação nos teus bens que você divide, ou finge que divide, né? Às vezes a gente finge, a gente na realidade
A maioria do povo de Deus gosta de dar só esmola. Só dá o que sobra, porque quando você dá o que sobra é esmola. É esmola. Quando você dá aquilo que, cara, eu estou dando, sabe? Eu sei que não é esmola, é algo que o meu coração almejou para ajudar. Não estou falando dar aqui, estou falando para ajudar pessoas. Não vou dar uma. Quando alguém bate na tua porta, ou na minha porta, ou na porta do carro, a primeira coisa que a gente procura dentro do cinzeiro lá, do buraquinho do carro, é o quê? Uma moeda. Porque o nosso coração é assim. Nosso coração é assim. Então esse homem aqui, ele era generoso. Estou dando só narrando uma história. Mas ele precisava de Jesus. Ele precisava da palavra, ao ponto que Deus enviou um anjo para falar com ele, e enviou outro anjo para falar com Pedro, para levar Pedro até Cornélio, para que Pedro falasse de Jesus para ele, porque a salvação que levaria Cornélio para o paraíso é Jesus. O que nos vai levar para o paraíso é Jesus. Se você crê nele, claro que você come e bebe na sua presença, você come e bebe na presença de Deus, mas o problema não é comer e beber na presença dele, o problema é ser reconhecido por ele. Ele disse no verso 27, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Quem tem parte com a mentira, quem atura a mentira, encobre a mentira, ajuda a mentira, por dinheiro, sabe, por falsidade, por engano, essa pessoa Deus não conhece, não. Jesus não conhece. Então vamos lá, versos 26, então lhe direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. A resposta de Jesus, ele não nega que elas estiveram fisicamente, mas nega que as não conhecia na intimidade. Olha para o pastor, o motivo da expulsão, quando ele diz, vós todos os que praticais a iniquidade, o pecado não arrependido não anula a pretensão da amizade com Deus. Você quer ser amigo de Deus? Você tem que largar a mentira, largar o pecado, largar aquilo que entristece o Espírito Santo. Não tem como a gente servir a dois, não tem como. A visão do que foi perdido, o sofrimento visual, o inferno inclui a consciência aguda da felicidade dos salvos. Você viu aquela passagem em Lucas 16 do rico e o Lázaro? Diz que o rico olhava Lázaro lá no gozo com o pai Abraão. Quem leu isso? E ele pedia, pede para Lázaro um pouco de água molhar a minha boca, porque eu aqui estou sofrendo horrivelmente. Então você vê que ele estava no lugar, estava consciente, estava vendo o seu sofrimento, e ele estava do outro lado olhando Lázaro desfrutando de um gozo eterno. Então, mas você não vê Lázaro olhando para o outro lado e vendo ele sofrer, mas você vê o rico vendo ele. Então, se Lázaro estivesse do lado de cá vendo ele sofrer, Lázaro ficaria como? Triste. Quem pode aguentar ver um sofrimento de alguém? Pode ser quem for, né, irmão? A gente às vezes tem uns inimigos que a gente arruma, né? Porque não combina com a gente, sabe, é bagunceiro, a gente cria aquelas pessoas como inimigos. A gente gostaria que ele se lascasse, mas se você vê um inimigo que você acha que tem lascado, você ficaria com dó dele. Ficaria ou não ficaria? Claro que ficaria. Então Deus, quando viu Lázaro, botou Lázaro no seio de Abraão, e o outro perdido, só o perdido via o gozo do Lázaro, mas Lázaro não via o perdido sofrendo, porque desse lado de cá não haverá sofrimento, não haverá lembrança, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá falta de nada desse lado de cá, mas do lado de cá haverá falta de tudo. Diz que o cara estava seco de sede,
Diz que lá, segundo a palavra, e eu creio na Bíblia, é um lugar de sofrimento eterno. Então vamos lá. Sofrimento visual. O inferno inclui a consciência aguda da felicidade do salvo. Ver Abraão, Isaque e os profetas no reino aumenta o peso da perda. Aqui você viu aqui, ó, verso 28. Olha para cá, irmão, presta atenção. Ali haverá choro. Aonde estava quem? O rico. Ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus. Então, ele está do lado de cá, ele olha para lá, ele está vendo o quê? O reino, olha lá, ele está ali, ó. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes, o quê? O reino de Deus. E vai, quem ele vai ver? As pessoas que vão para o lugar da sofrimento, vão ver quem? Abraão, vão ver Isaque, vão ver Jacó, vão ver todos os profetas, mas vós, lançados fora. Então ele vai ver, mas eles não serão incluídos nesse lugar. É um sofrimento, irmão. É doloroso. As pessoas estão brincando. Estão brincando achando que cristianismo é religião. Você não diga para ninguém, por favor, se realmente a graça de Deus entrou no teu coração, não diga para ninguém que que a tua religião é evangélica. Quando alguém te perguntar qual é a tua religião, você diga, não tenho. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eu sou um cristão. Eu não tenho religião. Depois nós vamos estudar sobre os ais que os religiosos vão sofrer. E eles, irmãos, eles fazem tudo que a religião ensina, mas lá no final eles vão partir para a perdição. Então vamos lá. A exclusão definitiva, vós lançado fora. O termo indica que é uma separação forçada e irreversível da comunhão divina. A reação à justa condenação. O pranto, diz que 28, ali haverá choro e ranger de dentes. O pranto, a dor da oportunidade perdida, o choro de quem reconheceu que a porta esteve aberta. Estamos pregando, irmãos. São 21 anos de pregação na rádio. Você não sabe o que eu padeci, ou o que eu padeço, o que pode me acontecer comigo. Você nem imagina. Se você soubesse, você ficaria desesperado. Então, a expressão da agonia extrema e o reconhecimento da justiça de Deus, misturada com o desespero eterno, a urgência, Jesus exorta a porfia, esforça-se. Ele fala aqui, ó, versos 24. Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pastor, por que eu tenho que me esforçar? Porque é um caminho apertado. Essa época que passou, graças a Deus, muita gente, não são poucas, muita gente abandonou a fé, abandonou a congregação, abandonou a palavra, deixou de ser evangélicos, porque quando alguém é cristão, nunca deixará de ser cristão, porque os verdadeiros cristãos, só você ler a história dos cristãos, foram decapitados, jogados aos leões, dilacerados, jogados em azeite quente. Ninguém abriu mão de ser chamado de cristão. Morreram não por causa de uma falsa religião, morreram porque viram o Cristo ressuscitado e viram que Ele é legítimo. O Cristo, Ele é legítimo. Espero que você acredite nisto, irmão, que o Cristo que você serve é legítimo. Então, 13, 24,
E respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Que ia ser da tarde. Pastor, mas os predestinados, os eleitos, ninguém sabe quem é quem, irmãos. Nós pregamos. Você sabia que você era um predestinado? Claro que não. Eu sabia que eu era um predestinado? Claro que não. Se eu soubesse, eu não faria nada daquilo que eu fiz. Eu só fui saber quando a verdade do Evangelho me alcançou. Quando a palavra da cruz, quando o poder do Evangelho libertador, é o único que pode libertar o homem, é o Evangelho de Cristo. É a única força mais poderosa do que a maconha, do que a cocaína, do que a bebida, do que a prostituição, do que o dinheiro, do que a fama, do que a glória. Só o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o ranger de dentes é a expressão de agonia extrema e o reconhecimento da justiça de Deus, misturados com o desespero eterno. Já era. Faça assim, feche os teus olhos, faça uma lembrança do tempo de Noé. Você imagine a agonia de ficar murrando lá os portais lá da arca, crianças gritando, bebezinhos nascidos, mamando nas suas mamães, crianças na barriga, não sobrou ninguém. Que Deus é esse de amor que faz isso? Ele é amor. A justiça de Deus e o amor de Deus, eles caminham lado a lado. Ele está dizendo: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforça-se. Qual é o meu esforço, pastor? Eu abri mão dos prazeres. Não diga que o mundo não tem nada para te dar, irmão. Claro que tem. Nós somos loucos pelo mundo, irmão. A nossa carne é louquinha pelo mundo. Às vezes nós nos enfezamos com o carnaval, porque às vezes lá dentro de alguns de nós soa assim: puxa, eu gostaria de estar lá, mas se eu estiver lá eu vou para o inferno. Eles estão lá. Olha, só tem um honesto, né? O resto ficou firme aí, dizendo que não. Então, irmão, esse ranger de dente, essa expressão de agonia, então, a urgência de Jesus de exortar: esforça-se para entrar pela porta, a porta estreita, o caminho apertado, é difícil, irmão. Você ora, piora. Aí você pede a Deus, não anda. As coisas que parecem que seriam fáceis se tornam difíceis. Cada vez mais problemas aparecem, mais dificuldade aparece, mais sofrimento aparece, mais enfermidade aparece, mais coisas ruins aparecem. Parece que nós estamos abandonados por Deus. Não estamos abandonados por Deus. Deus assiste na congregação divina, irmão, e no meio do seu povo Ele já estabeleceu o decreto. Ele já estabeleceu, qual é o decreto dele? Em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A verdadeira identidade não basta estar na igreja, na congregação, ou conhecer a Bíblia. Tem gente que se exalta por conhecer a Bíblia. É necessário ser conhecido por Cristo. Não adianta eu conhecer a Bíblia, não adianta eu sentar aqui, 26. Então direis: comíamos, bebíamos na tua presença. Para quem que ele está dizendo isto? Para quem congrega, para quem toma ceia, para quem canta, quem prega, para quem bate palma, para quem conhece a Bíblia toda, está lá. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Ele está dizendo: tu ensinavas a gente. Ele falou: não sei quem é vocês, não sei de onde vocês vêm, não sei de onde vocês vieram, não conheço vocês, não tenho intimidade com vocês. Irmãos, te digo, não adianta vir aqui. Não adianta vir só aqui. O que adianta é você ter intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus,
o rugido do leão não te apavora. Uma notícia ruim não te deixa em pedaço. Não te fica dilacerado. Oh, meu Deus, e agora? E agora o quê? Quando eu recebi a Cristo, eu larguei o controle da minha vida. Quem tem o controle é Ele. Se você quer Cristo e quer a tua vida no teu controle, tu não tem Cristo. É Cristo em tu, é a esperança de quê? De glória. Não é você e você, é uma esperança de glória. É Cristo em nós, é uma esperança de glória. A minha esperança está porque Ele está em mim. Então, deixa eu agora para outra parte. Deixa eu lhe falar de uma profecia. Está lá em Daniel, capítulo de número 12, vou ler junto com vocês, versos 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Você vê que a palavra eterno aqui, ela aparece duas vezes, aqui para trás e aqui. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida. Essa vida é o quê? Essa vida é o quê? Vamos, igreja, essa vida é o quê? Passa à frente. Mas a vergonha e horror também é o quê? Então, todos os dois são eternos. Um dos versículos mais claros do Antigo Testamento sobre a ressurreição e o destino eterno. Aqui nós estamos diante de dois destinos. Obrigado, irmão, está prestando atenção na aula, né? Nós estamos diante de dois destinos. O despertar final. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Diga assim, muitos. Muitos vão acontecer o que com muitos? Vão ressuscitar. Ou seja, vão estar dormindo e vão ressuscitar. A realidade da morte, ou seja, os que dormem no pó, ponto A. A condição humana, a morte é descrita como um sono. Diz que os que dormem. Então quer dizer, a morte aqui é descrita como um sono em relação ao corpo, indicando que ela não é o fim definitivo. Ou seja, as pessoas têm medo de morrer. Não, quem vai para o caixão não é definitivo, irmão. Por que não é definitivo? Porque todo mundo que entrou no caixão e virou pó, vai acontecer o quê? Então essa morte não é, essa primeira morte não é definitiva. Diga, não é definitiva. Então, a morte descrita como um sono em relação ao corpo, indicado que ela não é uma morte definitiva ou definitivo, mas um estado temporário até a intervenção divina. Deus vai intervir no sono. Você tem alguém que está dormindo? Tem um pai, um filho, uma mãe, alguma coisa? Ele vai acordar, pode acreditar. Mas o problema do acordar, que vai acordar, e tem dois caminhos, que não é garantido por aqueles que estão dormindo, ele é garantido antes de você dormir. Você vai saber se você vai para a vida eterna ou para a condenação eterna, é agora, você sabe para onde você vai. Você sabe ou não sabe para onde você vai? Quando as pessoas entrarem nesse sono, sem Cristo,
já sabe para onde vai. Não adianta me chamar para fazer sepultamento de alguém que não tem Cristo, que eu vou falar, foi para o inferno, não me chame. Pastor, fala aí que o meu pai está no céu. Não está no céu. Está em Cristo? Está no inferno. Eu não vou mentir, porque Jesus é o caminho para o céu, irmão. Não, pastor, mas o senhor tem que ter dó. Eu tenho dó de mim, porque eu não quero passar por mentiroso perante meu Deus, para agradar alguém que quer colocar um filho, ou um marido, ou um pai, ou uma mãe no céu, gente que nunca quiseram nada com Cristo quando esteve aqui na terra. Se você não quer nada com Cristo aqui na terra, tu vais querer alguma coisa com Ele quando estiver no céu? Claro que não. Aqui define, irmão, as nossas ações definem para onde a gente vai. O que você está fazendo aqui? Está buscando o quê? O conhecimento a Cristo, a intimidade, ou você está buscando algum benefícios, uma prosperidade, um emprego? Você sabe que as igrejas só estão cheias de gente que quer alguma coisa. Não estão cheias de pessoas que querem somente a Cristo. Você quer somente a Cristo? Eu tenho certeza que você está aqui por causa de Jesus, irmão. Você não precisa de me falar, pastor, eu juro. Não precisa jurar, porque eu sei que você está aqui exclusivamente por causa de Jesus. Porque eu não te ofereço nada. Não vou te oferecer nenhum talismã, nenhuma porta de sucesso, nenhuma prosperidade, nenhum evento milagroso. Eu te ofereço a cruz de Cristo. Amém? Aplaude Jesus, irmão. Não tem pena não. Tenha dó, tenha pena, não tenha medo não. Então a morte é descrita como um sono em relação ao corpo, indicando que ela não é o fim definitivo. A humanidade, a humildade da origem, de onde nós viemos? Em Gênesis 3,19, Gênesis 3,19, no suor do rosto comerás o teu pão. O que ele está dizendo aqui, irmão? Que todo mundo tem que fazer o quê? Trabalhar. Então não tem esse negócio de Bolsa Família, Bolsa não sei de quê, não vou trabalhar porque eu tenho que ganhar de graça. Não tem. Tudo bem que tem gente que precisa receber, mas não pode. Não pode. Todo mundo tem que fazer o quê? Suar para poder papar. Sabe, eu não posso ver a vida passar e eu não fazer nada. Eu chegar aos 70, aos 80, aos 90, sabe, sem fazer nada na minha vida e ficar dependendo de um Estado que escraviza as pessoas, de um Estado que só quer dominar a mente daqueles que não fizeram nada. Porque a culpa, aonde nós estamos hoje, o nosso estado de ter ou não ter, a culpa é de quem? É nossa, é minha, a culpa é minha. Essa semana uma senhora falou, eu acabei com o meu casamento, a culpa foi minha, pastor. Não é daqui não, tá? Quem foi, quem é irmã? Não é daqui, tá? Eu atendo muita gente, não é daqui, pode ficar tranquilo, não precisa procurar, sabe, liga para todo, não precisa, né? Você irmã que está em casa e gosta de ligar, não precisa, não é daqui não, tá, irmão? Está em casa, é uma fofocada nada. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Acabou, 19? Porque tu és pó, e ao pó tornará. Então a nossa origem é o quê? Pó. Pó. O corpo vai voltar para o pó, e o espírito vai voltar para Deus que o deu, né? Vamos lá. O evento da ressurreição. Ressuscitarão. O despertar soberano. A ressurreição não é um processo natural, mas é um ato do poder de Deus no fim dos tempos. Você leu comigo em Daniel, né? Cadê? Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó, não é morte, é dorme. Então vem aquela palavra, desperta tu, tem um dormir quando morre, tem um dormir
quando não presta atenção no chamado de Deus. Hoje você presta atenção no chamado de Deus, porque Deus fez você despertar. Você despertava para quê? Para birita, né? Para farra até de manhã, 3 dias, sabe? Na folia. O samba, o carnaval foi tão desgastante para aqueles bate-bola perto da minha casa, que eles só conseguiram fazer barulho só num dia. Depois uns outros desapareceram, né? Sabe? A energia deles acabaram. Então, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Embora o texto diga muitos, o contexto profético é interpretação de Jesus. Isto aqui, Jesus falou lá em João, capítulo de número 5, João 5, 28, está acabando o tempo. João 5, 28 e 29. Não, vamos ler aqui, João 5, 24 ao 29. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Então, você crê nele? Então você tem o quê? Condenação eterna, horror eterno ou vida eterna. É 2 caminhos, que um dos dois a humanidade vai, ou para um lado, ou para a direita, ou para a esquerda. Então diz, quem crê naquele que me enviou, tem, sabe? Quem crê naquele que me enviou, tem ou terá. Então nós essa vida eterna já está onde? Por que nós temos a vida eterna? Porque esse corpo que vai voltar ao pó, um dia vai voltar à vida. Diz glória a Deus, igreja. Em verdade vos digo, que ouve as palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida, diga assim, tem a vida eterna. E não entra onde? Em juízo, mas passou da onde? Passou da onde? Que morte é essa? Morte eterna. E em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aqui ele fala de 2 mortos. Primeiro morto, a primeira parte da nossa morte, é quando nós estávamos, como Paulo disse lá em Efésios 2, estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Então essa primeira parte aqui, quando ele diz, vai chegar a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Não foi exatamente isso que aconteceu com a gente? Como estava a tua vida antes da voz de Jesus chegar a você? Morto como? Entregue. Chegava aqui, passava de carro, trazia a mulher fumando, xingando, espraguejando, morto. Que desgraça vem trazer aqui nessa casa, meu Deus, praga. Morte. É morte. Então essa é a primeira morte, que nós estamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. E diz, quando ouvimos a voz do Filho de Deus, os que ouvirem. Não aconteceu isso com você, irmãos? Ou vocês ainda estão entranhados nesta morte, ou esta morte ainda domina, ainda estas coisas dominam a sua vida? Não, claro que não, porque vocês estavam mortos e agora vocês estão vivos. Vocês estão vivos para quem? Para Deus. Diga glória a Deus. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque o Filho do Homem, não vos maravilheis disto. Maravilhei de quê? Ele está falando de uma morte espiritual, sem conhecimento de Deus, longe de Deus. Agora ele está falando, ai meu Deus, acabou. Agora ele vai falar da morte, da segunda ressurreição.
verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo. A outra ele fala assim, e já chegou a hora. Verso 25. E em verdade vos digo que vem a hora, aí ele vai falar, olha lá, já chegou. Agora, nesse verso agora ele diz, 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, mas ele disse que já chegou, em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz e sairão. Agora, hein? E os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida. O que é fazer o bem, pastor? Você é igreja, você é membro, você é ovelha. Aonde é o lugar das ovelhas, irmão? No barzinho? Na esquina? Conversando fofoca? No carnaval? Vendo desfile? A igreja não. Pode ser o povo que frequenta, sim, mas a igreja não. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para ressurreição da onde? Do juízo. Então, existem duas ressurreições. A primeira já aconteceu contigo, mas tem muita gente por aí que essa palavra vai ressuscitar elas. Você já foi ressuscitado por essa palavra. Você apenas tem que sair daqui e transferir tudo isso que você ouviu para outra pessoa. Para essa pessoa que você vai transferir, se ela estiver morta, ela vai ressuscitar. Amém? Então, que Papai Deus nos dê paz no espírito e entendimento com essa palavra, porque assim disse o Senhor. Esta foi a palavra do